Técnicas de negociação. Quando a gente olha as operações comerciais, a gente sempre vê que esse tema chama muita atenção dos vendedores, que de fato acreditam que se você aprimorar a sua negociação, você vai conseguir ter melhores resultados. Isso pode ser até verdade, mas para você conseguir negociar bem, você tem que entender a principal técnica de negociação, que na verdade é como uma premissa, que chama reciprocidade. Isso está baseado naquele conceito que eu te dou algo, mas você me dá algo em troca. E por que isso é extremamente importante, pessoal? Primeiro, porque é a base de toda a troca que você vai fazer junto com o cliente e é fundamental para você conseguir trazer os outros gatilhos de negociação. E segundo, é extremamente importante porque o que a gente vê, sobretudo no Brasil, é a negociação unilateral, onde o cliente realmente exerce um poder sobre o vendedor, pede descontos extremos, exacerbados e o vendedor torna-se refém daquela conta, daquele cliente e precisa baixar muito o seu ticket médio para conseguir trazê-la no período combinado. Mas como a gente consegue trabalhar isso? Como a reciprocidade pode ser trabalhada na prática? O primeiro ponto, pessoal, e na verdade a primeira técnica de negociação é você não precisar daquela conta. Então, para você negociar bem, você precisa aprender a fazer uma boa gestão do seu funil. Existe uma diferença muito grande do seu perfil de negociador quando você não precisa daquela conta e ela seria um plus, ou quando a sua meta depende dela, ou até pior, quando a sua meta já está prejudicada e aquela conta representa um resultado mínimo que você espera entregar. De fato, você torna-se refém. Para a gente ser recíproco na nossa negociação, existem algumas técnicas que a gente precisa observar. A primeira delas é entender essa lógica. Eu te dou algo, mas você me dá algo em troca. A partir daí, a gente precisa entender quais são os pontos de flexibilidade. Então, a primeira recomendação que a gente faz é que exista uma lista de pontos de flexibilização por parte do vendedor, que geralmente são descontos, 5%, 10%, 15%, 20%. E o que a gente sugere fazer é que você estabeleça contrapartidas para cada uma dessas faixas. Por exemplo, 5% de desconto, você me faz introdução para 2 indicações de clientes que a gente explorou e a gente já conhece no processo comercial. A gente te dá 10% de desconto, mas a gente flexibiliza um pouco a entrada do projeto no ticket maior. Poxa, te dou 15% de desconto, mas você vai pagar ali a mensalidade de forma antecipada. 20% de desconto, mas você vai me ajudar e fazer o máximo possível para fechar naquela data combinada. Então aqui são alguns exemplos de como a empresa pode estabelecer regras de modelos de flexibilização, que geralmente são descontos, e as contrapartidas que são consideradas justas. Então, uma boa forma de treinar os vendedores e de estabelecer parâmetros e respeitar o princípio da reciprocidade é entendendo justamente o que pode ser dado e o que é justo ser recebido daquela parte caso a gente dê aquele desconto. O segundo ponto, pessoal, que também é muito importante, é o posicionamento antecipado. A gente sabe que se for explorar preço, prazo, no final do processo, isso realmente pode ser um gargalo que vai impedir daquela conta cair naquele prazo combinado. Então a gente percebe que os melhores vendedores eles se posicionam antecipadamente. Se aquela conta tem um ar de condução que vai esbarrar em preço, possivelmente ela vai esbarrar em preço. Se é uma empresa um pouquinho mais complicada, que vai achar, e você tem acessibilidade, que ela vai achar um problema no contrato, geralmente é aí que mora o problema. Então, algo que a gente procura fazer é justamente um posicionamento antecipado. Fale de preço na etapa anterior, já dê um cheiro ali para o cliente. A gente sabe que uma boa prática é primeiro construir valor antes de falar do preço, desde que você perceba que isso não vai ser um ponto ali na frente. Então, se você não é a solução mais barata, se esse é o principal motivo de perda, não invista muito tempo naquela conta antes de fazer uma checagem se aquele valor é factível. E aí, lá na frente, vai ser muito difícil ela pedir por um desconto ou botar isso como efeito condicionante na negociação, porque além de ter construído o valor, é um número que não é totalmente uma surpresa para ela. Lembrando que não precisa ser um número exato, uma estimativa já consegue dar um cheiro ali do que vem pela frente. Então, pessoal, as 2 primeiras dicas, estabeleça parâmetros de justiça que a gente considera ali recíprocos em relação ao que a gente dá. E segundo ponto, posicionamento antecipado. É muito importante, pessoal, falar que as técnicas de negociação elas são consequências de um processo de vendas
que começa lá na prospecção e na conexão com aquele cliente, no primeiro momento que a gente se conecta com ele. Quando chega em negociação, a gente tem um escopo muito reduzido, caso o valor não tenha sido construído. Quando o escopo está reduzido por uma falta de valor, nós realmente ficamos reféns de preço para trazer aquela conta. E nesse momento, existe muita pouca coisa para ser feito. Então, a melhor técnica de negociação e fechamento segue sendo uma venda de alto valor agregado, onde você faz uma boa prospecção, uma boa qualificação, ajuda o cliente a se auto-perceber e entender a dinâmica do problema, a dimensão do problema que ele tem e como a sua solução resolve aquele problema, de forma que fique muito claro para ele que caro é ficar da forma como ele está. E aí fica muito mais difícil você negar o desconto, porque você sabe que ele também sabe que a sua solução, na verdade, vem para resolver um problema de impacto financeiro muito maior do ticket que você vende. Pessoal, espero que tenha trazido bons insights e desmitificado um pouco de como conduzir a negociação. Eu, sinceramente, me incomodo muito em perceber que a maioria dos vendedores focam do meio para frente do funil, sendo que para você, de fato, impactar a sua taxa de conversão geral, o foco é justamente nas primeiras etapas. Como você prospecta, como você conecta, como você identifica os problemas e constrói valor. Espero que tenham gostado e que vocês saiam daqui melhores negociadores do que entraram. Até o próximo vídeo.